Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, arte! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de arte de hoje, que vai trazer um assunto muito diferente, muito divertido. Vovô! 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 Você tá muito louco com esse... O que você tá ouvindo aí, vovô? Olá, querida, eu estava aqui ouvindo um rock and roll. Ai, que legal! Você estava ouvindo música! Sim, querida professora, eu estava ouvindo música. Muito bem. Você gosta de música, querida professora? Ai, eu adoro música de Eu amo todos música. os estilos. Eu amo música, professora. Eu percebi, o senhor gosta muito do rock. Até derrubei meu fone. Depois pega pra mim, tá bom? Pego, mas tem que tomar cuidado com essas coisas, vovô. Mas, vovô, e pessoal aí de casa, vocês sabem como teria surgido a música? Você faz ideia, vovô? Eu até sei, sabe, mas... Deixa eu tentar me... Ah, lembrei. Foi lá na pré-história. Isso mesmo, vovô. Eu acho que você está Isso. precisando voltar no tempo, hein? Vá lá para a pré-história e vê se você traz umas novidades pra gente aí, tá bom? Vou E sim. enquanto isso, eu vou falar aqui pro pessoal de casa. Eu tenho uma viagem marcada mesmo. Agora acabei de lembrar. Isso Vou mesmo. indo então. Até mais, pessoal. Cuide-se com os dinossauros lá, vovô. Pode deixar, e vou ouvindo música. Depois mesmo. pego o meu fone, tá bom? Pego vou sim, cantando pode aqui. deixar. Tchau. Rock and roll, rock and Então, roll. pessoal, olha só. O vovô nos lembrou o assunto de hoje. Nós vamos falar sobre música. Olha lá. Como será que teria surgido a música? Vamos ver os nossos objetivos de hoje? Conhecer e relembrar o que é música. Conhecer a história da música, explorando formas de registro não convencional e convencional. Aí, quanta palavra difícil, não é mesmo? Mas aí, na hora da aula, vocês vão entender tudo, certo? Nós vamos falar isso de uma forma bem simples e vocês vão entender tudo. Olha lá. O que é música? O que vocês acham que é música? Ai, música é o que eu ouço em casa todos os dias. Sim, ninguém vive sem música, não é mesmo? Porque a música já nos acompanha desde os sons, desde a barriga da mãe, né? Quando o feto foi gerado, que ele fica lá com o seu coraçãozinho, e aí ele escuta também o coração da mãe, né? O som do líquido fica dentro do útero, certo? Já são os primeiros sons que as crianças ouvem. Mas se a gente levar tudo isso para a música, o que será que a gente precisa para fazer música? Olha só. Primeira coisa, nós precisamos de uma fonte sonora. O que será que é uma fonte sonora? Fonte sonora é tudo que a gente usa para fazer música. Por exemplo, eu posso pegar aqui uma lata, certo? E bater essa lata. Será que eu estou fazendo música? Acho que não, não é mesmo? Eu tenho a fonte sonora, eu estou produzindo som, mas o que mais interessa aqui é a intenção em fazer música. Eu tenho a fonte sonora, tenho o som, mas se eu organizar esse som, eu estarei fazendo música. Então eu não preciso fazer música somente com instrumentos musicais. Vou pegar esse som e vou organizar. Olha só. Fiz música, não é mesmo? Preciso de um instrumento musical? Não, mas eu preciso de uma fonte sonora que irá produzir o som que eu irei organizar com a intenção em fazer música, certo? Isso é música. E a música, vocês sabem que ela tem muitos elementos que vocês também já conheceram. Mas vamos continuar aqui. Olha só, podemos fazer música também com os instrumentos musicais, não é mesmo? Olha só, violão, flauta, piano, a bateria, a guitarra, que é bem comum na nossa cultura, né? São instrumentos conhecidos, certo?
Também temos outras fontes sonoras que nós podemos utilizar. Batidas na mesa, podemos utilizar ritmos com corporal, né? Batendo nas coxas, batendo nas pernas, batendo o pé. Também podemos utilizar outros objetos. Ali eu usei a latinha e o exemplo que a gente tem na tela, olha só que bacana. São várias garrafas de vidro e que elas foram cheias com variadas quantidades de água. Ó, aqui foi só um pouquinho, aqui um pouco mais, até uma garrafa bem cheia. O que acontece? Com isso vai produzir diferentes tipos de sons, certo? E que aí, organizados, nós teremos música. Também temos os copos. Lembram dos copos? Nós já fizemos uma atividade aqui com a batida dos copos. Olha só que interessante. Vamos usar percussão corporal e vou usar um copo. E as batidas na mesa. E com isso eu terei o quê? Música. Presta atenção lá. São ritmos que vocês podem fazer em casa também. Pega um copo, pega uma lata, utiliza as batidas de batidas corporais. Olha só. Certo? Eu fiz o mesmo ritmo, batendo somente, fazendo sons corporais, mas vocês podem fazer em casa. Pode fazer outras batidas, não precisa ser igual. Olha lá. Vou pegar uma música bem simples, ó. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Ora roda, 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 ora pé, pé, pé. Ora roda, 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 caranguejo peixe é. Certo? Então fiz música com o copo também, certo? Muito bem. O que temos depois? Então aqui diferentes formas, fontes sonoras para que possamos fazer música. Então, como nós vimos o conceito de música, é importante ter uma fonte sonora e a vontade de fazer música, né? E não apenas barulho, barulho, barulho. A gente precisa se organizar e aí dá para fazer uma música bem bacana, certo? Mas como nós vimos ali com a deixa do vovô, né? Que foi lá para a pré-história agora passear, a música teria surgido na pré-história. Então, como será que teria surgido a música na pré-história? Professora, não existia gravador naquela época. Como será que a gente sabe que existiu música? Através das pinturas rupestres. Olha só, observa aqui. As pessoas parecem que estão dançando, pulando, né? Estão com alguns instrumentos na mão, galhos. Então, essa é a impressão que os estudiosos têm de que realmente existiu música na pré-história, certo? Nós já vamos ver também outros instrumentos que também foram descobertos na época, certo? Então, olha só, como que eles faziam música? Através dos ruídos que eles ouviam, o som da onda do mar, os trovões, a voz dos animais se comunicando, certo? O barulho do vento, o som das árvores se movimentando, até quando a gente pisa nas folhas secas, também produz assim um som craquelado, né? Para as folhas quebrando. Então são sons que os homens da caverna, os homens das cavernas, eles observavam e com isso eles iam trabalhando e fazendo música, diferentes da nossa, é claro. Eles também observavam as batidas do coração, os sons das palmas, dos pés, quando eles pulavam no chão, e o som da própria voz, que ainda não era uma fala elaborada, não era cantar, mas eles faziam sons vocais e que eles também organizavam da maneira deles, certo? E aí, olha só esse exemplo aqui que bacana, que segundo os historiadores, 60 mil anos antes de Cristo, bem antes de Jesus nascer, já se fazia música com instrumentos musicais. Isso foi descoberto, né? Porque foram encontrados restos de flautas feitas de ossos. Então, provavelmente existia aí já uma música mais melodiosa, não é mesmo? E aí, com o passar dos anos, muitos anos, né? Nós entramos no período do Egito Antigo. Olha que bacana, 4 mil antes de Cristo, também através das pinturas, a gente sabe que existiu música egípcia, que
que existiram instrumentos de cordas, olha que bacana, né? E utilizava-se também, além da música para as festas, também era utilizado principalmente para rituais sagrados, né? Religiosos, lá para enaltecer os deuses da época. E agora nós vamos assistir aí uma animação para a gente distrair um pouco e escutar o que seria a música egípcia, certo? Olha que bacana que ficou esse vídeo. Bacana, não é mesmo, pessoal? E olha só como esses egípcios já eram um povo bem evoluído, não é mesmo? Já existiam sons de sopro, instrumentos de corda, tambores. Então era um povo bem evoluído para a época, hein? Já se passaram mais de 4.000 anos desde então. Muito bem. E aí, nós vamos para a Grécia. Olha só o que aconteceu na Grécia. Existia lá um filósofo muito conhecido também nos tempos de hoje, que estabeleceu uma relação entre matemática e música. Vocês não imaginavam que para fazer música a gente tem que conhecer matemática, não é mesmo? Mas precisa. E olha só o que Pitágoras fez. Ele descobriu diferentes sons utilizando apenas uma corda, através desse instrumento aqui. Vamos ouvir. Criando assim um instrumento chamado monocorde, que, como o próprio nome já diz, é um instrumento que possui apenas uma corda. Nesse instrumento, Pitágoras percebeu que a diferença entre as notas se dava a partir da divisão da corda. Pitágoras conseguiu entender as notas através de frações matemáticas. Dividindo a corda, ele percebeu que a corda soava diferente a cada toque. Interessante, não é mesmo? Vocês viram que criatividade do Pitágoras em criar e perceber que existem diferentes sons de acordo com o tamanho das cordas? Show isso, não é mesmo, gente? Esse desenho, para quem quiser assistir ele inteiro, ele está no YouTube, tá? Olha aqui, chama-se Donald no País da Matemática. Vocês podem assistir ele completo, que vocês vão aprender muita coisa lá, de música e de matemática também, certo? E aí nós entramos na Idade Média, muitos anos depois, né? Onde quem ditava as normas era a Igreja Católica. Só existia a Igreja Católica nessa época, tá? Depois que foram surgindo a Igreja Luterana, as evangélicas, certo? Mas nessa época era só a Igreja Católica. E só se tocava música lá dentro da igreja. Quem fazia música fora da igreja não era visto com bons olhos, né? Eram como se fossem arruaceiros, bagunceiros, porque se tocavam nas festas. Então a Igreja Católica não aceitava isso não. O importante era cantar dentro da igreja. E aí então que surgiu o canto gregoriano, onde o Papa Gregório resolveu criar esse canto que se ouvia nas igrejas.
Canto gregoriano? Gente, que música mais linda! Era o que eles cantavam dentro das igrejas, o canto gregoriano. E a partir do Papa Gregório, que começaram a surgir os primeiros registros da música, porque até então ela não era escrita em lugar nenhum, né? E aqui nós temos uma imagem do que seria a primeira escrita musical, certo? Um pouquinho diferente do que nós temos hoje. E a música era sempre escrita em latim. E utilizava-se esses pequenos sinais nas linhas, certo? Vamos ver o que aconteceu depois. Como estava um pouco difícil esse tal de canto aí gregoriano através desse registro, apareceu lá o monge italiano, o Guido d'Arezzo, que criou uma nova forma de registrar a música. Ele pegou um hino de louvor a São João Batista e, utilizando o início de cada verso, olha lá, tá vendo que está em vermelho? Está escrito em latim, tá? Mas só para vocês entenderem, ele pegou o início de cada linha, de cada verso e criou as notas musicais. As 7 notas musicais que eu acredito que vocês conhecem. Olha só. Lembraram aí? Vou cantar junto. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E aí começa de novo. E vai ficando cada vez mais agudo. Mas elas são só 7. De dó a si. Então, a partir daí, começou-se um registro das notas musicais e começou-se uma forma diferente de fazer música, certo? Olha lá. Hoje em dia, a música é escrita dessa maneira. Quando a gente vai escrever um texto na escola, a gente usa as linhas do caderno. Para escrever música, nós utilizamos as linhas um pouquinho diferentes. Elas são sempre em grupos de 5 linhas. E aí aparece esse símbolo aqui, que muitos pensam que é uma nota musical, mas não é. Ela é um símbolo que é utilizado para dar nome às notas. Eu sempre brinco que é a clave de sol que vai batizar as notas. E aí nós temos a nota correspondente. Então, escrito, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E como ela seria em forma da escrita musical? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Diferente, não é mesmo? Não se preocupe em aprender a escrita musical, mas é mais para vocês conhecerem. Se de repente alguém se interessar em aprender um instrumento, ótimo, vai aprender a fazer a leitura da partitura, certo? E aí, nossa, que loucura, o que será que é isso aí? Que bagunça, não é mesmo, gente? Pois isso é música contemporânea. Já surgindo lá na década de 60, os músicos começaram a inventar um tipo de registro de música bem diferente, né? Eles utilizavam palavras, é como se fosse um gráfico, né? Subia, descia e utilizam até hoje, né? Sons de eletrodomésticos, música só com batidas de cabos de vassoura. Então são formas diferentes de fazer música que nós chamamos de música contemporânea. E aí o registro é feito dessa maneira aqui, né? Cheio de traçados, outros elementos que a gente nem imagina que poderia fazer parte da música. Olha só que interessante, né? Aqui a gente tem um caracol aqui, termina aqui de uma outra maneira. Aí nós temos esses símbolos aqui que dá uma impressão que começa um som forte e de repente ele vai ficando fraco. Ele está fraco, ele fica forte e assim vai. Tem aqui também umas figuras musicais. Aqui a gente tem outros registros. De repente a gente pode cantar. É uma forma também de fazer música. Então, nós vamos fazer aqui um registro, olha só. Eu vou pegar aqui um papel, certo? E vou criar a minha partitura, certo? Diferente daquela escrita
musical que é utilizada hoje. Então, eu posso fazer tá, 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 bum, certo? E aí eu tenho uma maneira diferente de fazer música. E o que é legal aqui? Você pode fazer na sua casa com a sua família e cada um pode inventar o seu som, né? Não precisa ser igual ao da professora. Você pode dar diferentes sons para esse gráfico. Pim, 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 pim. Tu, 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 tu. E assim eu fiz uma partitura musical contemporânea. E aí você pode usar outros instrumentos, pode usar a latinha, pode usar a tampa da panela, as coisas que você tem em casa, os objetos que você tem em casa. E você pode fazer isso com a sua família, fica muito divertido, certo? Vamos ver o que temos mais? Olha que legal que eu trouxe aqui. Uma partitura justamente feita pelas crianças. Olha que bacana. Tem animais, né? O que a Isabel vai falar. Tem o som do carro. Vrum, vrum, puff, bum. Cric, 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 né? Toc, 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 toc. Então, existem vários elementos nessa partitura e que criou-se uma música. Então, é legal, você pode gravar, pedir para alguém gravar e aí escutar depois. Fica muito divertido, tá? E aqui eu tenho novamente as 7 notas musicais, que nós chamamos de escala musical. Percebam que ela sobe, né? Ela vai do grave para o agudo, que a gente já estudou as qualidades sonoras, né? Então eu vou Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E depois eu desço. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Certo? Escala musical. Fácil de gravar porque parece escada. Por isso que eu já desenhei aqui em forma de escada. Vamos praticar? Acharam que iam ficar só olhando, não é mesmo? Olha lá. Eu trouxe aqui uma pequena música e que a gente vai fazer com o corpo. Olha só. Vou ficar aqui do ladinho para vocês olharem lá. Então vamos lá, pessoal? Vamos fazer o Dó, o Ré e o Mi. Gravaram? Ó, Dó, Ré, Mi. Mais uma vez. Dó, Ré, Mi. E aí nós vamos cantar. Dó, Ré, Mi, voa ali. Vamos pro próximo? Dó, Mi, Ré. Meu café. Foi lá. Dó, Mi, Ré, meu café. Depois, Mi, Dó, tenha dó. Então é uma maneira que vocês podem brincar. Se vocês quiserem escolher outros gestos, vocês podem. Podem até utilizar gestos para o Sol, Lá e Si, certo? Fá, nós usamos Dó, Ré, Mi. Pode usar Fá, Sol, Lá e Si. Você pode criar outros movimentos e criar pequenas frases que combinem, né? Que rimem com as notas musicais, tá? É uma forma de estudar música também. E aí vocês têm a tarefa de casa, mas vai ser bem divertido de fazer. Olha só, vocês aprenderam hoje o que é música e um pouco sobre a história. Então vocês vão preencher lá o que nós precisamos para que a música aconteça. São 3 coisas só. Vocês vão procurar no caça-palavras e vão preencher a linha lá de cima. O que nós precisamos para que a música aconteça? Lembre-se, no começo da aula eu fiz. Durante a aula, nós também conhecemos as 7 notas musicais, que são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, certo? Então, vocês vão preencher aqui, ó, a escada.
com a escala musical, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Já está aqui o começo e o fim para ajudar vocês. E aqui nessas outras escadas é para vocês preencherem o que vem depois. Então aqui eu comecei com fá. Fá, sol. O que será que vem depois do sol? Aí vocês olham. Aqui também tem a dica, ó. Fá, sol, lá, si. Então é só ir preenchendo a escada. Você já tem as 7 notas lá e vai preenchendo a escadinha. Dó, mi. Então o que será que vem depois do dó e o que vem depois do mi? O que vem antes do ré e o que vem antes do fá, certo? Então vocês vão fazer essa tarefa em casa, bem divertida, e vocês podem criar muitas outras, certo? E aí, vamos ver se alcançamos os objetivos de hoje? Conhecemos e relembramos o que é música e o que é necessário para que ela aconteça? Sim. Conhecemos a história da música, explorando formas de registros convencional, que seria a música como é feito hoje, e não convencional, né? Aquela coisa meio estranha da música contemporânea, certo? Alcançamos os objetivos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam, a arte é a mais bela expressão da humanidade. Até a próxima. Se cuidem em casa. Tchau! Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciência da Natureza. Vamos iniciar a nossa aula sempre com os 3 conceitos básicos de Ciência da Natureza. Vamos lá? Investigação, experiência e conhecimento. E hoje, para iniciarmos nosso processo de investigação, vocês vão anotar alguns detalhes da nossa aula. Então, coloque a data da aula de hoje, né, e comecem a anotar esses detalhes. Vamos lá, então, agora, para a retomada da nossa aula anterior. Vem aqui ler junto com a professora. Para a ciência, o universo surgiu com uma grande explosão, o Big Bang. Segundo estudos, foi por meio desse processo que o universo começou a expandir. A junção de vários elementos resultou na formação de estrelas e planetas. Nossa, quanta coisa interessante nós aprendemos na aula anterior. E para continuarmos hoje a nossa aula, nós vamos para o nosso objetivo: reconhecer os movimentos da Terra, rotação e translação, e associá-los aos períodos diários e às estações do ano. Então, para a gente chegar nesse objetivo, hoje eu convido vocês aqui para acompanharem algumas canções, né? Que muitas vezes a gente pode ter ouvido, né? E vocês vão analisar ali o que elas têm em comum. A primeira é assim: mudaram as estações, nada mudou. Quem será que canta essa canção? Vocês sabem? Ah, estão perguntando para quem está junto com vocês. Muito bem! Quem canta, né, cantava essa canção era Cássia Eller, né? A imagem aqui dessa cantora. Agora, nós iremos para a próxima canção. Vamos prestar atenção? Porque é primavera, te amo. É primavera, te amo, meu amor. Olha, quem será que canta essa canção? Vamos pensar? Isso, vocês perguntaram, Tim Maia, né? Aqui está a imagem do Tim Maia para vocês associarem quem foi o intérprete daquela canção. Estão anotando o que tem em comum essas canções? E agora nós iremos para a nossa próxima canção. No outono é sempre igual, as folhas caem no quintal, só não cai... Opa, não tem essa parte, né? Então, quem será que são os intérpretes dessa canção? Já falei, são. Vocês já perguntaram e alguns já sabem. Sandy e Júnior. E aqui, aí está a imagem deles para vocês. O que tem em comum em todas essas canções? Vocês conseguiram associar?
Anotaram a palavrinha primavera, outono. Muito bem, da primeira canção, né? As estações. Isso mesmo, as estações do ano. E para nós ampliarmos o nosso conhecimento, vamos para a nossa pergunta norteadora. Como ocorrem os fenômenos dos movimentos realizados pelo planeta Terra? E hoje, nessa aula, eu tenho alguns alunos que estão me auxiliando com a leitura, né? Levantaram as hipóteses, mandaram as hipóteses e estão me auxiliando com a leitura. Vamos lá para a primeira hipótese? Então, vamos para a primeira aluna. Bom dia, professora. Eu sou a Emanuele, do 5º ano da Escola Zaire Santos. E os principais movimentos realizados pelo planeta Terra são rotação e translação. A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. É a responsável pela alternada entre os dias e as noites. E a translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. É o responsável direto pela existência das estações do ano. Obrigada, Emanuele. Vamos para a nossa segunda hipótese? Tem dois movimentos de rotação e translação. Um quando ela dá a volta em si mesma, outro quando ela dá volta em redor do Sol. Muito obrigada, Andriele. E agora vamos para a nossa terceira hipótese. Vamos lá? Movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma e demora quase 24 horas. Translação é outro movimento assim como o de precessão. Muito obrigada, Guilherme e Samuel. Nossa, como vocês contribuíram para a nossa aula. E vamos tentar validar as hipóteses dos nossos colegas? Então, para nós continuarmos a nossa aula, eu quero que vocês observem aqui essa imagem, né? Então, olha ali, parece que estão em movimento. Ai, essa imagem está me lembrando quando eu era criança, eu com meus primos. A gente brincava bastante, não é? E uma dessas brincadeiras a gente fazia ali na frente da igreja ucraniana, que é a Transfiguração, em frente ao Hospital Bom Jesus. Ali tem um fluxo muito grande de veículos e nós ficamos observando os veículos, não é? Então, nessa observação, né, para nós que estávamos parados ali, olhando e falando, aquele primeiro carro é seu, não, aquele segundo é seu, e ficava na hora, e dava muita risada quando o carro não era do nosso agrado, né, porque a gente não gostava, isso e aquilo. Nós, né, se divertimos bastante. Mas o que a professora quer chegar nessa aula? Quando nós estávamos parados, nós éramos um ponto de referencial. Nós víamos tudo em movimento ali, os carros. E para quem estava no carro do outro lado, nós também, né, eles estavam parados e eles vinham assim, passando tudo em movimento, não é? E quando a gente vê assim no dia a dia, na questão de observar o céu, por exemplo, quando nós estamos parados observando o sol, não é? Começamos a observar o sol, por exemplo, 7 horas da manhã. Daí às 7h30 a gente observou, percebeu que o sol se movimentou, não é? E 8 horas o sol se movimentou mais. Meio-dia, então, tá um pouquinho, né, mais longe do ponto inicial dele. Ou seja, nós estamos observando o movimento aparente do sol, não é? Então, todo esse processo de movimento aparente do Sol, ele vai ser explicado nesses movimentos, rotação e translação. Observem aqui o videozinho, né? Nós temos o movimento de rotação, o qual a Terra está girando em torno do seu próprio eixo e, ao mesmo tempo, a Terra está fazendo a sua órbita ao redor do Sol, né? Então, rotação no seu próprio eixo e translação ao redor do Sol, não é? Nós estamos girando, né? Nós não percebemos, mas nós giramos em torno também, junto com a Terra, né? Quando ela faz esse movimento de rotação, né? A gente não percebe que nós temos todos os outros fatores também, né? A questão da gravidade, que faz com que nós não tenhamos a percepção desse movimento, mas nós também estamos girando. Para continuar um pouquinho e ampliar um pouquinho
esse nosso conhecimento, não é? Aqui a professora vai explicar esses movimentos inicial com o planetário para vocês verem e observarem, tá bom? Então, aqui no planetário nós temos o Sol, né? Que, né, está nascendo agora, né? Então, aqui nesse planetário o Sol nasceu e aqui a Terra está girando, tá? A Terra, a Lua, aqui fazendo o seu movimento de rotação, e quando faz em torno do Sol, nós temos o movimento de translação, tá? É como se fosse assim, esse movimento de rotação, né? Além aqui do planetário, é como se fosse, a professora não é muito boa para rodar peão, mas nós vamos ter. É como se fosse a Terra girando como se fosse um peão. Ó, viu? Então ela está fazendo esse movimento do peão, tá? Esse peão foi improvisado, que a professora Dirce que fez, ó, né? Olha que coisa mais linda, né? Eu adaptei para uma experiência que às vezes não deu muito certo, tá? Então aqui ele está fazendo esse movimento da Terra, que é o movimento de rotação. Então aqui a gente já sabe como é o movimento de rotação. E o que aparece nesse movimento de rotação? O que nós vamos perceber? No movimento de rotação, né, a Terra, quando recebe a luz solar, né, que ela tem bastante incidência de luz solar, nessa região do continente vai ser dia. Do outro lado, né, ela não vai ter a luz solar, ela vai refletir muitas vezes a luz solar, né, a Lua que vai refletir a luz solar para a Terra, vai ser noite. Se eu girar mais um pouco, né, eu vou ter o quê? Umas partes que vão ficando aqui da Terra mais escuras, né? Então, esse movimento da rotação vai ser o movimento dos dias e das noites. E daí, a parte vai fazer todo o processo de rotação, e aonde era noite passou a ser dia, e aonde é dia passou a ser noite. Então, com todo esse movimento que nós iremos fazer no processo de rotação, que a Terra irá fazer, né? A Terra também vai rodar em torno do Sol. Esse é o movimento de translação. Para explicar um pouquinho para vocês como que a Terra faz esse movimento ao redor do Sol, a professora trouxe também, um outro exemplo aqui. A lanterna, nesse momento, ela está representando o Sol, né? E aqui eu tenho a Terra. A Terra, ela vai fazer um movimento, né, de rotação, né? Aqui a parte tá, por exemplo, está recebendo a incidência da luz do Sol, dos raios solares, vai ser dia, do outro lado é noite, né? E ela vai fazendo o seu movimento de rotação. E ela vai sempre estar num eixo inclinado, vejam bem, longitudinal e inclinado, o eixo da Terra. E ela vai fazer o seu movimento de translação ao redor do Sol. Então, ela está tendo o movimento de rotação e de translação ao redor do Sol, tá? A professora já vai retomar novamente essa explicação, mas agora a gente vai ler um pouquinho sobre o que é o movimento de rotação. O movimento de rotação é um movimento em que o planeta Terra gira em torno de si mesmo e dura o tempo de 24 horas, um dia. Esse movimento é responsável pela alternância entre os dias e as noites, né? Aproximadamente 24 horas dura esse movimento, tá? E o movimento de translação é um movimento em que o planeta Terra realiza uma volta completa em torno do Sol e dura 365 dias, 5 horas e 48 minutos, um ano. Também é responsável pelas estações do ano, dependendo da posição da Terra em relação ao Sol e sua incidência de luz, não é? Então, vejam bem, os dois movimentos parecem que caminham juntos, né? Esses dois movimentos, agora, né, que eles estão caminhando juntos, e vocês puderam observar que os movimentos aqui que nós tivemos no planeta Terra, né, eles não são movimentos exatos, eles são aproximados, né? Como eles são movimentos aproximados, nós teremos, né, para poder colocar uma data, um ano mais assim, preciso, né? A cada 4 anos nós vamos ter o calendário com o ano bissexto, né? Esse calendário surgiu lá em 1582. Nossa, faz bastante tempo, né? E é o calendário gregoriano. E ali foi feitas as adaptações no calendário,
né? E ficou para ter mais ou menos uma precisão na questão do tempo, eles colocaram de 4 em 4 anos, né? Essas aproximadamente 6 horas que passam, né? Colocaram um dia a mais no calendário. Ou seja, no mês de fevereiro, né? A cada 4 anos nós vamos ter o quê? Nós iremos ter 29 dias. Aqui a professora na tela colocou algumas datas para vocês. Aqui eu vou dar uma dica. Em 2012 foi o ano bissexto. Eu quero que vocês copiem essas datas que aparecem para vocês, tá bom? Enquanto eu também irei copiar. Então, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2024, 2027, 2028 e 2029. Então, aqui vocês copiaram, né? Tudo bem certinho. E a professora, junto com vocês, também copiou, né? Aqui em uma folha. O que nós iremos fazer agora nesse exercício? Nós iremos observar. Então, em 2012, nós tivemos um ano bissexto. Se é de 4 anos, então vou ter que somar 2012 mais 4. Some ali. Isso! 2016. Marca um X ali ao lado. 2016. Agora, qual será o próximo ano bissexto depois de 2016? Vamos somando. Isso mesmo! 2020. E agora o próximo. Nossa, como tem gente levantando a mão rápido! 2024. E o próximo ano bissexto depois de 2024? Que ano será? Nossa, vocês são muito rápidos nos cálculos. 2028. Então, esses anos são os anos bissextos. Os que não foram marcados com o X ao lado não são os anos bissextos. Então, para fazer uma data, um tempo mais preciso, foi colocado no calendário essas datas com dia a mais no dia 29 de fevereiro. Mas pensando tudo isso daqui, das datas, né? E a gente falou do movimento de translação e rotação. Rotação a gente já sabe que é responsável pelo quê? Pelos dias e pelas noites. E o movimento de translação? Ele é responsável por quê, será? Ah, vocês já sabem? Então vamos ver se nós validamos isso tudo. Mas eu trouxe 2 palavrinhas para vocês que eu quero que vocês anotem no caderno. E elas são muito importantes, tá? Solstício e equinócio. Isso mesmo, movimento de translação e estações do ano. E o solstício e o equinócio? Ah, muitos de vocês já sabem. Solstício, né, marca o início ou do verão ou do inverno. E o equinócio? Isso mesmo, marca o início da primavera e do outono. Então, vamos tentar explicar todo esse processo para vocês? Então, novamente aqui, a professora irá, o quê? Mostrar aqui com a representação do nosso Sol na lanterna, tá? E aqui, a nossa Terra, né? No eixo inclinado dela. Então, solstício marca o quê? Isso mesmo, verão e inverno. Então, a Terra, o que vai acontecer? A Terra ela tem um eixo inclinado. Ela está fazendo a sua rotação normal e ela vai fazer o processo de translação também ao redor do Sol, em órbita ao redor do Sol. Então, aqui, quando ela faz esse processo, quando está nesse eixo inclinado, tem uma parte que vai ter mais incidência da luz do Sol, não é? Então, nessa região, por exemplo, é verão. E uma outra parte vai ter o que? Menos incidência da luz do Sol, vai ser o inverno. Isso significa o quê? Que os dias serão mais longos de um lado, né, do hemisfério e no outro hemisfério os dias serão, as noites serão mais longas. Então, os dias serão mais longos e do outro as noites serão mais longas. Nós temos uma linha imaginária. Então, aqui dá para observar mais ou menos, vamos colocar aqui, ó, uma linha imaginária que é a linha do Equador. Essa linha imaginária, que é a linha do Equador, ela vai dividir o hemisfério entre norte e sul. Hemisfério sul fica o Brasilzão. Isso mesmo. Então, nós vamos ter aqui, né, o solstício
E daí, quando vai fazer a translação, que vai chegar num outro momento que nós vamos ter, né, o outro solstício, né, vai inverter. Então, aonde tem mais incidência de sol, que é o hemisfério norte, vai ser verão, e aqui onde que as noites, né, vai ser menos incidência de sol e as noites mais longas vai ser inverno. E o equinócio, professora? O equinócio, né, a Terra faz esse movimento, mas ela vai chegando um momento que ela vai ficar assim, ó, tá? E os dias e as noites nos dois hemisférios, né, que tem, podemos até colocar uma linha imaginária, né, com essa divisão da bola de isopor, né, vai ser o quê? Vai ser a mesma quantidade de horas. Equinócio é a palavra que significa iguais, né? Então vai ser dias iguais. Então vai ter a mesma quantidade de horas para a noite e mesma quantidade de horas para o dia. Então nós teremos o quê? Primavera e o outono. Então, se um lado do planeta que estava aqui era verão, do outro lado, que é aqui embaixo, né, que nós tínhamos colocado como exemplo, que seria o hemisfério sul, será o quê? Outono. Já no hemisfério norte, vai ser primavera. Então, nós iremos, né, fazer aqui, quando passar esse ciclo, né, no outro equinócio, nós vamos inverter. Aqui vai ser outono, né, no hemisfério norte, e primavera no hemisfério sul. Agora, vamos pensar no solstício e equinócio aqui, rodando o planeta, tá? Rodando o planeta imaginário aqui, nosso também com a bola de isopor, tá? Nossa Terra. Então, aqui no solstício, tá? Aqui nós temos no hemisfério sul, verão e inverno. Vai rodando, né? Ficou assim, aparentemente, nos dias e noites, na mesma quantidade de horas. Nós temos aqui primavera e aqui já outono, não é? Vai rodando mais um pouquinho. Nós teremos o quê? Verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Vai rodando mais um pouquinho e nós teremos o quê? Primavera no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. E vai rodando, o eixo vai ficar inclinado da Terra e nós teremos aqui o quê? O verão. Então, voltou o solstício. Então, solstício, quando os dias são maiores em uma região ou as noites são maiores em outro hemisfério. Isso, né? Então, vai ser verão e inverno. E o equinócio vai ser com os dias iguais. Então, de um lado do hemisfério será primavera, do outro outono e depois inverte, né? Vai ser outono de um lado e primavera do outro. Né? Eu espero que vocês tenham apropriado bastante dessa explicação, anotado o que é solstício e equinócio, né? O que é esse fenômeno das estações do ano, né? E a interferência que ele tem no nosso dia a dia. Agora, quando nós falamos dos movimentos que nós temos da Terra, né? Quantos movimentos nós temos em relação à Terra? Vocês sabem responder para mim? Nós temos no total 14 movimentos. Estavam achando que era só 2, porque a professora explicou. Mas foi graças às hipóteses dos alunos que eu fui também além. E o que? Ampliei os meus conhecimentos descobrindo que temos 14 movimentos. Eu não irei trazer todos aqui, não é? Mas vamos ver o que nós estudamos hoje. Nós estudamos o movimento de rotação, o movimento de translação, o movimento de precessão. Ainda não estudamos esse movimento e nem de nutação. Então, a professora vai trazer 4 movimentos da Terra. Os principais que nós temos, né, e que faz os dias e as noites, né, rotação, e o translação é o movimento das estações do ano. Como que é o movimento de precessão? O movimento de precessão, eu quero que vocês observem agora o peão, tá? Então, a hora que a professora coloca aqui o peão, né, eu não sou muito boa para rodar. Tá? Aqui tem o movimento da Terra, mas aqui é um pouquinho mais lento o movimento. Ó, observe assim nos eixos aqui do peãozinho, tá? Ele vai ser um pouquinho mais lento. Vamos lá? Olha aqui, ó. Pode ver que em cima tem um outro movimento. Esse movimento, né, é um movimento de precessão. Quando a Terra, nesses eixos, ela vai também fazer um movimento um pouquinho mais lento, como se fosse um peão, tá? E o que vai acontecer? O que ela vai interferir? Ela vai interferir a cada ano, né, adiantando um pouquinho o horário do equinócio em 20 minutos,
né? Vai dar uma alteração em mais ou menos uns 24 mil anos, 26 mil anos. Então, eu não vou ver essa alteração, né, que ele vai ocasionar, mas ele pode ocorrer esse movimento. E agora, o movimento de nutação. Como será que ocorre esse movimento de nutação? O nutação é um movimento que vai ter o quê? A força gravitacional da Lua, tá? Então, a Lua também, né, ela exerce uma força gravitacional que interfere na Terra. E também vai interferir essa força gravitacional nos movimentos da Terra. E o movimento de nutação é como se a Terra fizesse um bamboleio. É isso que vai acontecer. Então, nós temos aqui, né, o movimento de rotação, né, ou de rotação, ou de precessão, de translação ao redor do Sol, e daí vai ter um bamboleio. Olha aí o bamboleio, viu? É mais ou menos isso que vai acontecer. Claro que isso é uma representação dos movimentos que nós estamos estudando, né? Continuando um pouquinho a nossa aula, vamos voltar para a nossa pergunta norteadora. Como ocorrem os fenômenos nos movimentos realizados pelo planeta Terra? Então, ali, vamos lembrar das hipóteses dos nossos alunos. Bom dia, professora. Eu sou a Emanuele, do 5º ano da Escola Zair Santos. E os principais movimentos realizados pelo planeta Terra são rotação e translação. A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. É a responsável pela alternada entre os dias e as noites. E a translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. É o responsável direto pela existência das estações do ano. Segunda hipótese. Vamos lá. Tem dois movimentos de rotação e translação. Um quando ela dá volta em si mesma, outro quando ela dá volta em redor do Sol. E a próxima hipótese? Movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma e demora quase 24 horas. Translação é outro movimento assim como o de precessão. Nossa, viu que legal as hipóteses? Isso mostra que muitos alunos estão pesquisando e a professora Dirce está muito alegre com tudo isso. E vamos ver se nós atingimos o nosso objetivo, né? Primeiro, vamos ver como que nós concluímos a nossa aula. Ao todo, a Terra realiza 14 movimentos que sofrem influência das forças astronômicas. Dentre esses, o de rotação em torno do seu próprio eixo, que resulta no dia e nas noites, e o de translação em órbita ao redor do Sol, que resulta nas estações do ano, solstício e equinócio. Vamos observar se nós chegamos ao nosso objetivo da aula, que era reconhecer os movimentos da Terra, rotação e translação, associá-los aos períodos diários e às estações do ano. Eu acho que nós conseguimos ir aos objetivos e com a ajuda dos nossos colegas, nós fomos além. Viu como que vocês ajudam em cada uma das aulas? Claro que vocês ajudam, né? E agora nós iremos para a nossa tarefa. Então, na tarefa, vocês vão preencher bem certinho o nome de vocês, os dados de vocês, vocês vão receber pela sua escola. E na primeira tarefa, vocês vão ter que completar a cruzadinha. Primeiro, completa aqui os dados e depois encaixa na cruzadinha, tá? Das duas aulas que são referentes à Terra e o Universo. Também tem uma outra atividade que vai falar sobre o movimento de translação. Então, vocês vão traçar o movimento de translação, prestar atenção lá naquelas duas palavrinhas, solstício, equinócio, né? E vão escrever sobre ela, tá? Bem direitinho, tudo aquilo que vocês entenderam e se apropriaram. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula, aproveitado cada momento dessa aula, né? E aprendido muito. Claro, se eu quero conhecer o que eu tenho que fazer, sempre pesquisar em fontes confiáveis. Qualquer dúvida, eu posso perguntar para alguém? Com toda certeza. É mediante vários diálogos que nós ampliamos o nosso conhecimento da nossa leitura, da nossa escrita e vamos o quê?
desenvolvendo o nosso raciocínio. Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima aula de Ciências da Natureza. Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Ana Lee. Isso mesmo. E vocês estão vendo como nossa mesa está cheia de coisa colorida, né? O que será que a gente vai ver hoje? Vocês já estão sabendo? Tem gente que já está esperto, né? Muito bem, nós vamos trabalhar hoje com frações. Vamos ver aí o nosso objetivo da aula? Então, hoje nós vamos identificar e representar frações como quociente exato de 2 inteiros. Nós vamos fazer isso hoje. Nós vamos trabalhar com a ideia de fração, né? E percebendo que esse resultado, né? Em fração, né? Em número fracionário, resulta, né? Esse número resulta de uma divisão, que quociente nada mais é que divisão, lembram? Então tá. Então nós vamos fazer isso hoje e a professora, para começar, vai lembrar com vocês a aula que vocês tiveram já com a professora Tayla sobre frações. Lembram daquela aula? Então, o que nós tínhamos naquela aula? Vocês aprenderam que fração era uma parte de um todo, né? Muito bem. Então, vamos ver aí na nossa mesa aqui agora com a professora, né? Essa ideia que nós aprendemos já. A professora está só apenas revisando aqui com vocês, né? A gente não vai entrar em todos os detalhes, a gente vai fazer uma revisão rapidinho aqui agora. Então, eu tenho aqui o meu inteiro, ó, né? Um disco branco, ó, inteiro, né? Todo aqui, ó, não está dividido, você pode ver que ele está todo, né? Não tem divisões, ele é um inteiro. E aqui eu tenho 3 cores diferentes representando frações diferentes. Então, se eu pegar e colocar, ó, esse pedaço aqui do cor-de-rosa, né? Em cima do inteiro, quanto do inteiro eu peguei? Olha bem. Olha de novo, a professora vai fazer a relação agora, ó. Eu tenho um inteiro embaixo, olha, está inteiro ali embaixo. Eu vou pôr aqui em cima esses pedaços. Observaram? Então, ó, quantos pedaços a professora tem aqui? 2 pedaços, isso mesmo. Agora eu vou tirar 1. Quanto sobrou aqui? 1 pedaço dos 2 que tinham. Então, a fração é 1/2. Ou seja, eu tinha 2 pedaços e peguei apenas 1. Lembrando disso? Lembraram dessa aula que a professora Tayla passou para vocês? Então, eu tenho 2 pedaços e peguei 1. Então, esse cor-de-rosa aqui está representando a fração 1/2. Ok? Muito bem. Agora, vamos pôr outra fração aqui no nosso disco. Vamos pôr, ó, esse pedaço aqui. Quanto vale esse pedaço agora do meu inteiro? Bem, para descobrir, eu vou ter que dividir o meu inteiro em pedaços iguais a esse. Então, tá aqui os outros pedaços, ó. Vou pôr aqui e vou pôr aqui. Então, a professora colocou aqui, ó, os pedaços. Quantos pedaços tem no todo dividido aqui? Vamos contar com a professora? 1, 2, 3, 4 pedaços. Agora, eu vou tirar 1 pedaço. Quanto sobrou aqui? Então, se eu tinha 4 pedaços, sobraram 1, 2, 3. Então, sobrou 3/4. Eu tinha 4 pedaços e sobraram 3 agora aqui nessa nossa representação. Então, essa fração aqui é 3/4. Lembraram? Muito bem. Então, isso que nós fizemos aqui na mesa com a professora agora foi só uma lembrança, né, daquela aula que vocês tiveram com a professora Tayla, né? Que ela trabalhou com vocês o número fracionário como uma parte de um todo. Então, é exatamente isso, né? Quando eu tenho um inteiro, um todo, eu divido esse inteiro em pedaços iguais e retiro um pedaço, retiro 2, retiro 3, depende de quantos que eu quiser. E eu vou observar qual é a fração que eu retirei ou qual a fração que sobrou, né? Dentro daquele inteiro, tá bom? Então, vamos ver aí agora o número fracionário. Esse número fracionário que
A professora mostrou para vocês aqui o meio, né, que foi a primeira representação, depois o 3/4. Esse número fracionário é composto por dois algarismos, né? Um que fica em cima da linha de divisão, o outro que fica embaixo, né? Nós temos uma linha, embaixo nós temos um algarismo, em cima nós temos outro algarismo. E aqui nós formamos um número fracionário. Vamos ver aí na telinha, professora, o número fracionário? Vamos acompanhar. Então, nós temos um número fracionário. Vejam aí, nós temos uma representação gráfica, um círculo, que foi dividido em quantos pedaços? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, esses 5 pedaços está ali, ó, no número 5, que está embaixo daquela linha, né? Aquela linha, ela é uma linha que representa uma divisão, tá? Eu dividi esse inteiro em 5 pedaços. Os 5 pedaços é o número que está embaixo, é o denominador. Ele representa todas as partes do inteiro, ou seja, representa todos os pedaços. É ele que dá o nome para a fração. No caso aí, como eu estou com 5 pedaços, essa fração vai se chamar quintos. Por quê? Porque eu dividi em 5 pedaços. E a parte que eu pintei, né, que são 2 partes pintadas, está representada pelo número 2 em cima, que é o numerador. O numerador, ele é a representação da parte que a gente toma, né? Ele vai representar só alguns. Então, o número 2, ou o algarismo 2, que está acima do traço de fração, é aquele que é a quantidade que eu quero saber, aquele alguns. Então, alguns aí são 2 só, porque são 2 que estão pintados, né? A professora está representando 2/5 dessa representação gráfica aí pintada. Então, o numerador é aquele que eu tomo, aqueles alguns. E o denominador são todos os pedaços que eu dividi o inteiro. Professora, mas se eu tivesse dividido em 6? Ah, daí embaixo seria 6, daí seria os sextos. E se fosse 10, professora? Aí seria décimos, né? Porque eu teria a divisão daí em 10 pedaços. Então, vejam, esse número é o número fracionário. Esse número fracionário, a gente trabalha, né, sempre que a gente quiser representar uma fração, essa fração pode ser uma fração de uma representação que já está pintada, igual essa que está aí, ou de alguma coisa que eu quero descobrir, né? Se eu fosse perguntar para vocês, a fração que está aí, que está pintada, é 2/5, beleza. Qual é a fração da parte que está em branco? Vamos ver lá? Pensa um pouquinho. O denominador é o todo, é todos os pedaços. Quantos pedaços? 5. Então, o denominador tem que ser 5 também. Quantos pedaços estão em branco? 3. Isso, então eu teria ali uma fração de 3/5. Ótimo, muito bem, vocês estão aprendendo já com a professora. Muito bem, então agora nós vamos fazer aqui na mesa com a professora uma outra atividade. Essa atividade vai estar escrita já vai aparecer aí para vocês, mas a gente vai pensar agora um outro conceito da fração. A gente já sabe que fração é parte de um todo, ótimo, mas ela é muito mais que isso. Hoje nós vamos ver mais um conceito relacionado ao número fracionário. Vamos ver então a nossa atividade? Vamos lá? Então tá aí, ó, é um problema que nós vamos resolver. A professora Luana pediu a 3 alunos que dividissem 2 folhas de papel igualmente entre si, para fazerem um trabalho. Quanto das folhas cada um recebeu? Bem, nós não recebemos em partes, né? Vejam, quantas folhas são? 2. Quantos alunos? 3. Então, vamos aqui com a professora agora aqui na mesa. Nós vamos resolver esse problema usando aqui o material que a professora trouxe. Vamos ver aqui na mesa que a professora já vai aparecer aí para vocês. Então, tá aqui, ó, os nossos amiguinhos, nossos 3 alunos, né? A professora está representando aqui os 3 amiguinhos por esses 3 bonequinhos aqui, né? Que vocês estão vendo aí em casa. São as 3 crianças. E aqui estão as 2 folhas. Então, 2 folhas e 3 crianças, para dividir entre elas para fazer um trabalho. Como que nós vamos dividir isso aqui? Como que nós podemos dividir isso aqui? Bem, para começar,
eu vou ter que dividir, eu não posso dar uma folha inteira para cada um, ó. Se eu der uma folha inteira para esse, uma folha inteira para esse aqui vai ficar sem folha. Essa aqui, né, vai ficar sem folha, então não posso. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir a folha em 3 partes iguais. Como que a gente divide em 3 partes iguais, professora? A gente vai fazer tipo uma sanfoninha, ó, tipo uma sanfoninha. Aí a gente vai medindo uma pontinha com a outra pontinha, até a gente encontrar 3 pontinhas de mesmo tamanho. Olha lá, consegui, ó. A professora juntou e fechou do mesmo tamanho. Agora a professora vai dobrar, vincar bem vincado aqui. Pronto, aqui estão a divisão, ó, das 3 partes. A mesma coisa eu vou fazer com a outra. Vamos lá, então, fazer uma sanfoninha e vamos tentar achar aqui, né, 3 partes iguais. Puxa um pouquinho de lá, puxa um pouquinho de cá, né? A gente tem que ir tentando fechar. Deixa a professora segurar aqui, puxar mais um pouquinho, que ainda não deu. Opa, essa aqui já está mais difícil que a outra. Ah, agora deu. Muito bem, a professora já juntou as 3 pontinhas, ó, ficou do mesmo tamanho. Agora, vamos dobrar, para marcar essa dobra aqui, né, para ficar bem marcadinho. Segura lá, marca aqui, ótimo. E aqui, ó, mais 3 pedaços iguaizinhos. Agora, vamos recortá-los, né, porque eles têm que ter, cada um tanto de pedaço. Então, vamos recortar. Dividimos, né, a folha, estamos dividindo. Ótimo, cortamos, vamos cortar a segunda folha. Opa, bem certinho, né, na linha da divisão, para não ficar um pedaço maior que o outro. Se quiser, dá até para traçar uma linha mais escura, né, pegar o lápis. Se não conseguir enxergar direito, dá para fazer assim também. Ótimo, já cortei. Agora eu tenho aqui quantos pedaços? Vamos ver? Vamos contar com a professora. Deixa eu alinhar todos eles aqui. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu posso dividir os pedaços para que pelo menos cada um deles tenha pedaços inteiros, né? Cada pedaço? Vamos lá. Um para você, um para você, um para você. Ó, cada um já pegou um. Mais um para você, mais um para você e mais um para você. Quantos pedaços eu dividi a folha? Eu dividi a folha em 3 pedaços. Quantos pedaços ficou para cada um? 2 pedaços. Então, este e este aqui equivale, né, ó, os 2 pedaços, ó, 2 para esse, né, vou pôr aqui do ladinho, um sobre o outro aqui, ó, para ficar visível para vocês enxergarem os 2 pedaços. Então, tá lá, 2 pedaços, 2 pedaços, 2 pedaços. Eu dividi em 3 e cada um ficou com 2 pedaços. Então, essa fração aqui, essa e essa, cada uma delas, essa vale 2/3. Essa vale 2/3. E essa vale 2/3. Então, nós temos aqui a fração como resultado de uma divisão. Foi isso que nós aprendemos na aula agora. A gente dividiu uma folha, 2 folhas, né, em 3 partes. Cada parte distribuída para as crianças, cada criança ficou com 2 partes. Então, 2/3. Ok? Ótimo. Resolvemos o problema? Resolvemos, né? Vamos ver lá na nossa atividade agora a resposta desenvolvida. Lá, ó. Nós temos, então, as 3 crianças, dividimos as 2 folhas em 3 partes, cada criança pegou 2 partes, então, a nossa fração é 2/3. Muito bem, então agora nós vamos colocar os nossos amiguinhos aqui de volta no lugar deles, daqui a pouco nós trabalhamos de novo. E agora nós vamos fazer mais uma atividade. Essa atividade que a professora vai fazer com vocês agora também envolve uma situação problema. Vamos ver lá com a professora? Vamos acompanhar? Dividindo os biscoitos. Então, pense você que vocês tiveram, né,
ali com os irmãos em casa e comeram um pacote de biscoito. Só que foram distribuindo, no final sobraram 9 biscoitos do pacote. E vocês são em 4 crianças. E agora, como que a gente vai fazer para dividir os 9 biscoitos, né, que estão sobrando aí com essas 4 crianças, ou seja, 4 irmãos? Então vamos ver aqui agora com a professora também na mesa. Aqui nós vamos trabalhar com os nossos amiguinhos, representando aí as crianças que precisamos dividir os biscoitos. Aqui nós estamos com os 9 biscoitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então nós temos 9 biscoitos aqui na mesa. E temos 4 crianças. Posso dar um biscoito inteiro para cada uma das crianças? Será que eu posso dar um, pelo menos, inteiro? Vamos ver? Se eu dividir aqui, ó, um para você, deixa eu separar um pouquinho mais eles aqui, um para você. Ótimo, um biscoito inteiro já deu, um para cada um. Dá para dar mais um biscoito inteiro para cada um? Tá, né? Então vamos dar mais um. Mais um. Ótimo! E agora, sobrou um. Ih, professora, e agora? Vou ter que escolher o Unidunité aqui para ver quem é que vai ganhar o biscoito? Não, né? A gente pode dividir esse biscoito em pedaços. Ótimo, então vamos fazer isso. Vamos dividir o biscoito aqui em quantos pedaços agora? Bem, são 4 crianças, então vamos dividir em 4 pedaços. Então vamos lá, vamos dividir bem ao meio. Faz de conta que a tesoura da professora está quebrando o biscoito. Dividimos a metade. Agora vamos dividir metade da metade. Isto. Agora vamos pegar a outra parte. Vamos dividir aqui também na metade. Agora nós temos quantos pedaços do biscoito inteiro? Observem lá, quantos pedaços? 4. 1, 2, 3, 4 pedaços. Então, eu tenho aqui a fração de quartos, né? Então, eu vou dar um pedaço para ele, um para ela e um para ela. Agora, ficamos assim. Mas quanto do biscoito cada um ganhou? E agora, como que eu vou registrar esse número, professora? É uma fração, mas eles ganharam inteiros, professora. Como que eu posso agora descobrir como fazer essa divisão se eu tenho pedaços inteiros e pedaços pequenininhos? Como que vocês acham que eu posso fazer a divisão aqui desses grandes em relação aos pequenos? Pense um pouquinho lá com a professora. Eu tenho 2 inteiros e preciso descobrir agora em fração. Ah, vamos dividir então os pedaços também inteiros? Vamos. Então olha o que a professora vai fazer aqui, ó. Eu vou dividir com a régua, que eu não vou recortar, tá? Dessa vez eu vou dividir com a régua porque eu quero deixar eles também inteiros para vocês visualizarem. Então, peraí, a professora vai dividir no meio e no meio de novo. Opa! Quantos pedaços a professora dividiu? Em 4. Opa, caiu aqui a nossa amiguinha. Vamos de novo, vamos fazer agora a divisão dos outros. Rapidinho, né, pra gente não demorar aqui na divisão. Dividimos. Opa, quase que foi lá pro chão esse aqui. Não estão querendo dividir a bolacha hoje, que nenhum deles. Vamos lá, dividir mais um pouquinho. Aí, ó, olha, a professora dividiu em quantos pedaços? 4 pedacinhos, ó, cada um deles. Então, deixa a professora colocar eles do ladinho aqui, senão eu vou derrubar. E vamos fazer a divisão rapidinho aqui dos demais. Em 4 partes iguais. Essa bolachinha tá bem facinho de dividir, né? Não tá difícil. Vamos dividir de novo. Esse outro. Biscoito ou bolacha, né? Dependendo do que a gente está querendo
Mas na nossa atividade era biscoito, né? Eram biscoitos. Então aqui vamos falar biscoitos. Vamos dividir. Olha o que a professora está fazendo. Estou dividindo. Olha, a professora está falando bastante essa palavra, né? Divisão, dividindo, porque a fração, ela também é resultado de uma divisão que eu faço, né? Porque até o nosso sinal de fração ali, aquele risco que a gente faz quando vai escrever o número fracionário, significa divisão, né? Então, ali, para vocês saberem já que fração é também resultado de uma divisão. Então, aqui a professora agora está terminando de dividir as últimas bolachinhas. Opa, biscoitos. Opa, a professora já esqueceu de novo que não era bolacha, era biscoito. Vamos lá, a última. Dividimos. E mais uma para terminar. Opa. Tem que ser dividido bem direitinho. Ótimo. Beleza. Agora o que a professora vai fazer? Vai distribuir de novo, vai arrumar bonitinho aqui para trazer as crianças para a gente analisar agora a fração de cada uma delas. Quanto cada uma delas ganhou. Então vamos ver com a professora? Bem, agora eu dividi tudo em quartos, né? Porque os pedacinhos que estão menores eram em quartos, então eu tive que dividir todos em quartos. Então a fração vai ser quartos. Quantos pedaços de quartos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 pedacinhos de quartos, então eu tenho a fração 9 quartos em cada uma delas. 9 quartos aqui, 9 quartos aqui, 9 quartos aqui e 9 quartos aqui também. Então, vejam lá, esse número fracionário aqui, 9 quartos, por que que tem 9 quartos? Quartos é porque eu dividi, ó, eu dividi a bolachinha em 4 partes, então a fração é dos quartos. Só que eu peguei mais bolachas, né? Eu peguei mais pedaços inteiros de bolacha, então eu tenho mais números, maior número em cima, o 9. 9, porque são 9 pedaços dos quartos que eles comeram, né? Então, terminando o pacote, cada um comeu 9 quartos. Muito bem. Então, vamos ver aí na nossa telinha agora, né, com a professora, que esses 9 quartos que a professora está mostrando ali, ele também pode ser escrito de um outro jeito. Vamos pensar com a professora. Quantas bolachas são inteiras para cada um? 2, né, biscoitos. Quantos biscoitos inteiros? 2 biscoitos inteiros, mais um quarto, né, que ficou naquele pedacinho. Então, eu posso escrever assim, ó, 2 inteiros e 1 quarto. Ó, eu tenho que pôr esse 2 na frente do traço de fração e depois colocar 1 quarto, assim, mais que no meio ali. Tá vendo que bem no meio do 2 eu coloquei o risco da fração e depois escrevi 1 quarto? Então, esse número tem um nome, ele se chama número misto, né? O número misto, por que ele chama assim, professora, número misto? Porque ele está misturando o número inteiro e fração. Então, 9 quartos é igual a 2 inteiros mais 1 quarto. E aí a gente conseguiu visualizar isso aí na nossa telinha com a professora, não é verdade? Muito bem. Então, agora nós vamos fazer mais uma atividade. Essa atividade agora nós vamos fazer lá na telinha com a professora. Vamos observar também nessa mesma perspectiva de fração como resultado de divisão, ok? Então, vamos lá com a professora para a atividade? Vamos exercitar um pouquinho. Nós vamos fazer agora essa atividade registrando o número fracionário que está aparecendo aí nessas tarjetas de objetos e de alimentos, né? São todos alimentos, chocolate, pizzas e frutas. Observando as situações dadas, representem com o número fracionário misto, o número fracionário, um número misto também, né? Cada uma delas, considerando também o registro das respectivas frações impróprias. Eu já vou explicar para vocês por que fala impróprias, tá bom? Vamos só observar ali agora. O chocolate. Quantos pedacinhos foram divididos a barrinha de chocolate? Eu tenho 3 barras de chocolate, estão vendo? Eu dividi elas em quantos? Conte-me com a professora.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, pulei, né? Só 8. A professora já estava contando o outro. Então, 8 pedacinhos. Se eu dividir em 8 pedacinhos, cada barra também foi dividida em 8 pedaços iguais. Vocês estão observando? Agora a professora está perguntando, alguém já comeu uns pedaços ali, estão vendo? Um pedacinho já foi. Quanto que sobrou desse chocolate? Então é isso que eu quero fazer com vocês. Eu quero que vocês descubram a fração dessa parte que sobrou aí, né? De cada um dos alimentos. Então vamos ver. Primeiro, se foi dividido em 8, o número que vai embaixo do traço de fração só pode ser o 8. Então a fração é oitavos. Quantos pedaços estão ali, ó? Desses 8 pedaços que a gente redividiu, quantos pedacinhos estão ali ainda sobrando? Conta com a professora. Então, 8 mais 8, 16. 16 mais aqueles 4 ali que sobraram do outro que foi comido? 20. Então, o nosso número fracionário é 20 oitavos. Isso mesmo, ó. O número de cima é maior porque eu estou contando os pedacinhos, tá? Agora, vamos ver o outro, a laranja, né? Vamos ver a laranja. Eu tenho 4 laranjas, só que uma já foi comida pela metade. Quanto sobrou? Bem, se eu comi pela metade, significa que eu tenho que dividir todas as outras aqui na minha cabecinha, igual a professora fez aqui com os riscos nos biscoitos, eu tenho que dividir todos eles na metade também, porque a fração é de metades, né? Porque eu dividi a última em metades, então as outras também tem que ser. Então eu já sei que no meu denominador vai ser 2, então a fração vai ser meios. Muito bem. Bem, se eu dividir na metade a primeira, a segunda e a terceira laranja, quantas metades eu vou ter? Bem, cada laranja tem 2 metades. 2, 4, 6. Mais a metade da outra, 7. Então, eu tenho 7 metades, ou 7 meios, né? A fração 7 meios. Ótimo, vamos ver a pizza? Bem, quantos pedaços a pizza foi dividida? Ótimo, muito bem, 8 pedaços também. E quantos pedaços sobraram dessas 3 pizzas aí? Porque alguém já comeu lá um pedaço da pizza. Sobraram o restante. Vamos ver quanto sobrou? 8 com 8, 16. 16 mais 6. Isso, 22. E se a pizza foi dividida em 8, quer dizer que é oitavos. Vamos ver a fração? 22 oitavos. Muito bem. Ó, tem gente que já está trabalhando bem bonitinho com a professora aqui essa ideia. E a maçã? Bem, a maçã foi dividida metade da metade. Estão vendo ali a metade da metade? Então, é 1/4. Então, eu vou ter que dividir em 4 pedaços as outras 2 maçãs também. Se eu dividir em 4 pedaços todas as maçãs, eu vou ter os quartos, né? E se cada maçã tem 4 quartos, né? Porque 4 metades de metades, 4 quartos da primeira maçã com mais 4 quartos da segunda maçã vão dar 8 quartos. 8 quartos mais 3 quartos ali da última maçã. Por que 3, professora? Porque um pedaço já foi tirado. Então, sobrou 3, né? Por isso que é 3 quartos. Então, 4 com 4, 8. 8 mais 3, 11. Muito bem. 11 o quê? 11 quartos, isso mesmo, eu tenho ali a fração da maçã que sobrando, 11 quartos. Eu posso transformar todos esses números aí em números mistos, igual aquele outro que nós tínhamos visto aqui, né, com a professora? Pode. Vamos ver a primeira lá, que é o chocolate. Quantos inteiros eu tenho? 2. E quanto da fração do último ali, ó? 4 oitavos. Isso, eu tenho 4 sobrando dos 8 que eu tinha. Então, 2 inteiros e 4 oitavos significa a mesma coisa que 20 oitavos. Muito bem, então agora vamos ver ali a laranja. Eu tenho 7 metades, ok? Então, se eu tenho 7 metades, eu vou ver quantas partes inteiras eu tenho. Quantas laranjas inteiras? 3, mais a metade da última, né? Então, como que vai ficar esse número? Vai ficar igual a 3 inteiros mais metade, que é 1/2. Muito bem, então tenho 3 inteiros mais metade. A pizza agora, vamos ver a pizza. Quantos inteiros eu tenho na pizza? 2 pizzas inteiras, mais 6 oitavos, né, da outro pedaço que tá ali. Então vamos ver quando ficou? 2 inteiros e 6 oitavos.
Assim que escreve, tá? Olhem bem como é que está escrevendo. Esse 2, esse 3 aí na frente, ó, ele é grande, né? Ele tem que ser maior que os outros dois números. E vamos ver a maçã. Então, eu tenho 11 quartos de maçã. Quantas inteiras? 2. Mais aquele pedaço da última, né? Que são 3 quartos. Então, vai ficar 2 inteiros e 3 quartos. Ok? Então, fechou aí a ideia do número misto com o número fracionário? Muito bem. Então, nós vimos agora aí o registro de uma fração, resultado de divisões, e vimos também que a fração ela pode ser maior que o inteiro, né? Vocês acabaram de ver aí, 9 quartos, 20 oitavos, né? Então, o que significa isso? Que eu posso ter frações maiores que o inteiro? Posso ter. Essas são frações impróprias. A gente chama assim o nome delas, frações impróprias. É só para vocês saberem o que é, tá bom? São frações que são maiores que o inteiro, ok? E quando ela é menor que o inteiro, ela se chama fração própria, ok? É só para distinguir aí o que é uma da outra, que a professora comentou aqui na aula de hoje, beleza? E o que nós aprendemos hoje na nossa aula? Vamos dar uma retomada lá? Vamos ver com a professora? Então, tá aí, né? O que nós aprendemos hoje? Nós vimos que uma fração pode ser dada pelo resultado de uma divisão, né? De mais de um inteiro, como nós fizemos aqui com os papéis, a divisão dos papéis com as crianças. E também verificamos, né? A fração maior que o inteiro, né? Que são as frações impróprias, que podem ser também representadas pelos números misto, né? Que é esse número misturado aí com o número natural mais a fração. E tudo isso a gente foi para cumprir o nosso objetivo. Qual era o nosso objetivo da aula? Identificar e representar frações como quociente exato de 2 inteiros. Então, foi isso que a gente fez. A gente identificou e representou as frações aqui, né, dadas pelo resultado de uma divisão, que é o quociente de 2 inteiros. Ok, meus amores? Igual é o recadinho que a professora... antes do recadinho tem a tarefa. Olha, quase que a professora ia esquecendo. Vamos ver a tarefa rapidinho? Vamos lá na tarefa agora. Então, a tarefa está aí, ó. São 3 situações de frações impróprias, né? Que são maiores que o inteiro. A professora quer que você escreva só a fração imprópria, tá? Não faça o número misto, né? Vamos fazer só a fração imprópria, ou seja, só os pedacinhos ali. Conte quanto foi a divisão deles, né? Ponha no denominador, que o denominador sempre vai ser aquele que um inteiro, tá? É um inteiro só. Pegue um deles, conte quantas partes tem. Então, vamos ver ali na primeira, né? A primeira, o inteiro foi dividido em 5 partes. Eu tenho 2 inteiros, mas eu peguei um inteiro e dividi em 5 partes. Então, no denominador é os quintos, né? Eu vou pôr o número 5. E daí eu conto as partes pintadas e escrevo no numerador, ok? Muito bem. Agora sim, o recadinho da professora. Ó, continue aprendendo. E tá aí, meus amores. Estamos ficando por aqui, a nossa aula já terminou, espero que vocês tenham gostado, mas principalmente aprendido. Isso mesmo. Um beijinho da professora e até a próxima aula.